Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Separei alguns temas aí para este vídeo, né? E vou dar uma comentada mais agudamente do que o Edmundo falou ontem, né? E alguns estão chamando de chantagem e tal. No próximo vídeo. Bom, nesse aqui eu vou trocar uma ideia, né? Eu sempre falei aqui, né? O Pedrinho, Edmundo e Felipe, ao argumento de tirarem a 777, disseram que haveria o aporte, e aí o Vasco teria suas ações da Vasco SAF em maior número penhoradas no futuro, etc. Isso é um ponto. Mas também falavam que não tinham retorno da 777, né? Não verificavam nela projeto esportivo, e os três, Pedrinho, Felipe e Edmundo, diziam, né? Não, nós temos projeto esportivo e tal, eles não são da área, não são do ramo, a gente é do ramo, a gente jogou bola e tal, né? Um comentarista, outro técnico abaixo de mediano e um outro youtuber, né? Que ganha aí dinheiro às custas do Vasco, fazendo jogos comemorativos do Vasco e tal, mas sempre que é instado a falar sobre qual o seu time de preferência, o Edmundo fala Palmeiras, né? Ele fala que o Vasco é um amor de namorada e o Palmeiras é seu amor para casar, né? Ele namorou com o Vasco, mas casou com o Palmeiras. Esse aí são os três caras que diziam que tinham um projeto esportivo, né? Pois bem, eles entraram, os três entraram em janeiro de 2024, há 1 ano e meio, né? E aí o Edmundo foi colocado de lado, não se sabe por quê. Pedrinho colocou o Felipe, Felipe colocou o Pedrinho. Edmundo foi alijado aos poucos das reuniões, das opiniões e tal. Mas o que eu quero dizer com essa história toda? Está provado aí, né? Que Pedrinho, Felipe estão lá hoje, né? Não tem projeto esportivo, não entendem dessa questão de elenco equilibrado, né? Elenco equilibrado, pelo menos um jogador bom em cada posição, né? E um reserva imediato. E hoje a gente tem, por exemplo, 7 reservas, 7 jogadores que podem fazer a segunda volância, né? Ou volante. Acho que primeiro só o Hugo Moura, essa é a minha opinião, né? E não temos reserva imediata do Verratti, não é o GB por enquanto. Não temos reserva do Nuno, não é o Lloyd. Mas o David faz a função do Verratti e tal. É um outro tipo de jogo. David pode até jogar no lugar do Verratti, mas como o Diniz gosta de um cara mais enfiado aí, não é o David, né? E eu até queria ver o Vasco com o David, com mais maleável, né? Com mais deslocamento de jogadores. Mas isso não vai acontecer. O Verratti é titular em todas as partidas e o Vasco contra o Botafogo agora mostrou que é refém dele, inclusive, né? Toda jogada era chuveirinho pro Verratti. Mas, voltando aqui para não perder o foco jamais, não expertise de Pedrinho e Felipe. Contrataram aí ano passado, né? Emerson Rodrigues, corrigiram a rota, se desfizeram dele. Maxime foi emprestado. Jean David está aí até hoje mamando no Vasco, tem contrato. Eu não posso falar mal do jogador que respeita o contrato. Quando um jogador quer sair, a gente fala mal, mas tem contrato, né? Capasso, foi uma luta para tirar o Capasso do Vasco, porque ninguém ia usar. E aí, Lloyd e Garré, né? Depois
junto aí com o Lucas Oliveira, que é o objeto, né, da comprovação efetiva dessa falta de planejamento esportivo. Pegaram o Lucas Oliveira agora, nessa primeira janela, né, junto com o Lemos, e eles não jogam. O Oliveira não joga por falta de qualidade técnica, verificou-se isso na prática, e o Lemos machucado, né? Então, cadê aí o projeto esportivo que o Vasco tinha, que o Felipe tinha, que ontem o Edmundo falou tanto na sua live, que ele tem, que o Vasco deveria ter, e parará e tal, né? Saindo um pouco desse tópico aí, estava vendo a escalação, a futura escalação, né? Vasco hoje lá contra o Del Valle e tal, né? Tem youtuber que você não pode falar de escalação, que ele se coça todo, né? Porque não sabe, né? Não sabe ver a escalação, não sabe ler o jogo, não sabe nem ver o que está acontecendo, né? Depois solta vídeo dizendo, olha, o Vasco ganhou, fez 2 gols, né? Um exemplo, Vasco 2-0 no Del Valle hoje, né? Vai soltar vídeo mais tarde dizendo o seguinte, olha, o Vasco fez 2 gols, o Del Valle não fez gol nenhum, o Vasco ganhou, né? Mas aqui eu procuro dar uma pincelada nisso aí, sem especulação, sem campinho, mas eu acho que esse time, estão dizendo que vai ser repetido, que jogou contra o Botafogo, lá contra o Del Valle, vai ficar super vulnerável, né? Verrete, Nuno e Ryan pouco marcam, né? Parece que vão colocar o Garré no lugar do Couto. E 2 volantes. Tietê e Paulinho. É o que está sendo dito aí. Perdão, Hugo Moura e Tietê, né? Vai ficar vulnerável aí. Acho que poderia jogar no 4-4-2, mais fechadinho. Esse esquema aí não deu certo contra o Botafogo, não vem dando certo. Falta intensidade no meio. Esses caras que eu falei não ajudam na marcação, na fase defensiva, e aí fica complicado, né? Mas vamos aguardar o jogo aí. O técnico é o Diniz, campeão Diniz, né? Da Libertadores, que o pessoal massacra aí e tal, né? Sabe mais do que todo mundo aqui que fala de futebol, todo mundo aí junto fala de futebol, né? Vamos aguardar para ele dizer qual vai ser a escalação, né? E para finalizar aqui o vídeo, eu estava vendo aí o Lofredo, né? Não sei de onde pariram esse cara, acho que ele veio do rádio, Lofredo, acho que veio da CBN, não importa. Ele teve a doideira de falar, maluquice de falar, que domingo em Brasília tinha mais botafoguense do que vascaíno. Aí você vê o seguinte, o cara é jornalista, mas é botafoguense. Virou um botafoguense jornalista ou um jornalista botafoguense. O cara não é isento. Não se pode falar uma asneira dessa, uma merda dessa. Em qualquer lugar que você vá, o Vasco tem 3 vezes mais torcida que o Botafogo. Respeitosamente, né? Inclusive lá em Botafogo, no bairro deles, o Vasco tem mais torcedor do que o Botafogo. Em qualquer lugar que você possa imaginar, o Vasco tem mais torcedor do que o Botafogo. Inclusive lá domingo, em Brasília, né? Mas por esse Lofredo ser um jornalista parcial, um jornalista botafoguense, ou um botafoguense jornalista, ele veio com uma sandice dessa aí, né? Eu tenho que deixar aqui registrado. Não há a menor possibilidade, né, de Botafogo e Fluminense, pelo menos aqui do Rio, terem mais torcida que o Vasco, em qualquer lugar que seja. Em qualquer lugar, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.